Pronto, vamos falar aqui um pouquinho sobre ainda no conteúdo da TGA, Teoria Geral da Administração, ou as teorias da administração, onde a gente já em sala de aula, né, em regime presencial, nós abordamos aí as duas teorias, né, digamos assim, a primeira abordagem clássica, onde envolvia a teoria de Taylor, a administração científica, né, e também a teoria clássica de Fayol. Isso é a primeira abordagem, né? A gente chama de abordagem clássica. E aí vem agora a abordagem humanística. Depois da abordagem clássica, né? A gente tem um tópico da TRH, Teoria das Relações Humanas, a abordagem humanística. A abordagem humanística foi, de uma certa forma, um movimento de reação aos princípios da abordagem clássica da administração, né? A gente pode comentar, como ênfase aí, né? Traz um novo conceito às teorias da administração. Transferem a ênfase nas tarefas e na estrutura da abordagem clássica para a prioridade com as pessoas e os grupos sociais. Então a gente vai falar agora de que surge também na abordagem humanística o desenvolvimento de ciências sociais como a psicologia, com aplicação nas organizações, que é a psicologia do trabalho, hoje é a psicologia organizacional, né? Análise do trabalho, da adaptação do trabalhador ao trabalho, né? Onde envolve a seleção de pessoal, treinamento, orientação, enfim. Adaptação do trabalho ao trabalhador, a motivação, a liderança, relações interpessoais. E aí a gente precisa comentar agora, com mais ênfase, né? O que foi essa denominada TRH ou Escola Humanística, né? Ela foi desenvolvida por Elton Maio a partir de sua experiência no bairro de Hawthorne, né? Ok? Então vamos fazer uma primeira assim, um primeiro comentário de quem foi Elton Maio, né? George Elton Maio, né? Era um cientista social, como eu disse para vocês em sala, australiano. Ele faleceu em 1949, considerado o fundador do movimento das relações humanas, né? Que se opôs aos princípios do trabalho de Taylor. Foi uma contraposição à teoria, né, à abordagem clássica. Ele foi professor e diretor de pesquisas da Escola de Administração de Empresas de Harvard. Maio, ou Elton Maio, como queira, dirigiu o projeto de pesquisa da fábrica de Hawthorne entre 1927 e 1932. Maio licenciou-se na Universidade de Adelaide, estudou medicina em Londres e Edimburgo, ensinou filosofia mental e moral em Queensland. Escreveu 3 livros baseados nas descobertas das experiências realizadas em Hawthorne, dando origem assim o que a gente chama de Teoria das Relações Humanas ou TRH. E o que foi a Teoria das Relações Humanas, né? O que a gente pode, nesse momento, abordar ou fundamentar aqui alguns aspectos, né? A abordagem humanística da teoria organizacional, ela contrariou vários postulados da abordagem clássica de Fayol e da administração científica de Taylor. A ênfase na estrutura nas tarefas foi substituída pela ênfase nas pessoas. Bom, isso já foi dito, né? Só reforçando. Porque a natureza do ser humano como homo social substituiu a concepção de homo econômicos, ou seja, as pessoas são motivadas e incentivadas por estímulos financeiros. Isso era o homo econômicos, né? Dentre os autores que agregaram referencial teórico, né, à abordagem humanista, no sentido das relações sociais e psicológicas, podem ser citados Mary Park Foller, né, George Elton Maio, Kurt Lewin, Herbert Alexander Seymour, Abraham Maslow, Frederick Herzberg e Douglas MacGregor. Então, esses cientistas aí deram uma grande contribuição, né, na questão dessa percepção humanística, dessa abordagem humanística, né? Desculpa falar dessa forma, né? A teoria das relações humanas, ela tem um bojo baseado nesses cientistas, nesses estudiosos. Através das experiências coordenadas, quem coordenou foi Elton Maio, né? Foi realizada a partir de 27, como eu disse para vocês, até 1932, numa empresa, numa fábrica, né, de lâmpadas e relé, componentes telefônicos. A Western Electric Company, que produz equipamentos telefônicos, foi permitido o delineamento dos princípios básicos da abordagem humanística.
Para Maio, ou Elton Maio, a conduta do homem na sociedade ela é determinada basicamente pela tradição. O comportamento tradicional é visto sob a ótica de um objetivo social positivo. A felicidade individual, o crescimento e a saúde da sociedade dependem da existência de um sentido de função social do indivíduo. Para Maio, o conflito é uma chaga social e a cooperação é o bem-estar social, exceto as formas de cooperação apoiadas por meios políticos, como as negociações coletivas, que na verdade não são cooperações. Quando cada indivíduo possui o senso de função social e responsabilidade, a sociedade torna-se um organismo social sadio. A cooperação, quando é assegurada, integra os objetivos individuais aos coletivos. Os administradores industriais devem organizar essa cooperação, pois os operários apenas cooperam quando aceitam os objetivos da administração. Ou seja, com outras palavras, as experiências de Hawthorne levaram às conclusões que colocavam em xeque as formulações da abordagem clássica e da administração científica, pois derrubavam a preponderância dos fatores fisiológicos sobre os psicológicos, como eu disse para vocês em sala de aula. Essas conclusões podem ser resumidas da seguinte forma: é a capacidade social do trabalhador que estabelece o seu nível de competência e de eficiência, não sua capacidade de executar corretamente os movimentos dentro de um tempo pré-determinado, ou seja, o comportamento do indivíduo se apoia no comportamento do grupo. Assim via Elton Maio, Assim percebia. Por sua vez, o grupo estabelece métodos para manter o respeito pelas suas atitudes. Quem produzisse em ritmo muito rápido era tratado com sarcasmo e apelidos como forma de desaprovação do grupo. A existência de uma organização informal composta por grupos sociais informais. Esses grupos constituem a estrutura humana da empresa. E as relações humanas são as atitudes desenvolvidas pelas interações entre pessoas e grupos.